Boa noite. Boa noite. Wanna go outside, Bunny? What? No?
Boa noite, sejamos todos bem-vindos ao Espaço de Jesus. Alguém gostaria de proferir a prece de abertura, por favor? Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, elevamos os nossos pensamentos e o nosso coração para que possamos absorver os ensinamentos dessa noite. Damos as boas-vindas a todos os irmãos encarnados e desencarnados, pedindo permissão para iniciar o estudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mari. Linda oração. Então, vamos retomar hoje o nosso estudo de plenitude, capítulo 5º, Caminhos para a cessação do sofrimento. Mas antes de começarmos a nossa leitura, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação, né? Já que esse livro é um livro bastante denso, acho que cabe aqui para nós uma pequena retrospectiva. Antes de a gente começar com a retrospectiva, eu gostaria de oferecer uma imagem. Sim. Vamos pensar, e eu peço desculpas se essa ideia é um pouco macabra, mas não é a nossa intenção, afinal de contas, até os cânceres são manifestações da natureza. Mas, quando uma célula se desvincula do seu contexto social, se isola e sente a necessidade de se dividir, de criar o próprio contexto social. No momento em que uma célula faz isso e já começa a criar a sua própria vizinhança, vamos dizer assim, ela precisa, né? É como você chegar num espaço, num terreno baldio e colocar uma subdivisão. Mas aquela subdivisão vai precisar de um mercado, vai precisar de, né, de estar próxima a certos recursos que são essenciais ao suprimento da vida da comunidade. Então, a natureza, a célula nesse contexto, ela vai procurar fazer justamente isso, ela vai arregimentar, vai trazer para si aquelas possibilidades, os vasos sanguíneos, para, de uma maneira muito parecida com o que acontece na nossa embriologia, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, né? Então, todo um sistema capilar precisa ser desenvolvido para suprir aquele órgão que está nascendo com o necessário alimento, né? Então, essa imagem que eu queria guardar, né? De um nascimento, né? De uma célula que cria o seu próprio ambiente, que não é a identidade verdadeira do organismo, mas que em torno de si tem todo uma rede que lhe supre com energias. Okay? Então, guardemos essa imagem. Então, na nossa retrospectiva, a nossa mãe nos diz, no começo deste capítulo e do capítulo anterior, que o sofrimento ele resulta de certos desconcertos do espírito que causam uma desarmonização do fluxo de energia, gerando em si, assim, enfermidades morais, psíquicas, físicas, enfim, se desdobra em várias modalidades. Então, para cessar o sofrimento, é preciso agir no fulcro, é preciso agir na causa. E o fulcro dessa atividade, o fulcro gerador, né, do sofrimento, ela atribui ao mau uso, mal com U, mau uso da razão.
como consequência do nosso processo evolutivo, claramente. Porque esse mau uso da razão, ele está relacionado ao primarismo que todos nós trazemos e que todos nós compartimos pela questão da nossa incipiência no processo evolutivo, né? Então, fomos criados simples e ignorantes, passamos por todos os reinos da natureza até chegarmos na hominalidade. Então, todos esses bilhões de anos de evolução, eles têm condicionamentos específicos. Eles não são o espírito imortal, eles fazem parte da bagagem do espírito imortal no começo da sua evolução. Então, vamos pensar nesse mau uso da razão, né? Nesse fulcro de energias que são geradas pelo primarismo, como esse órgão falso, vamos dizer assim, essa tumoração, né? Que, que se forma pelo acúmulo de certas energias, que vai cobrar para si uma inervação, vai cobrar para si um sistema circulatório com o fim de se manter. Mas não se trata do organismo da mesma forma que esse mau uso da razão e todo esse conteúdo que se enovela, né, nessa atividade que gera o sofrimento, não é a verdadeira identidade do espírito, não é a sua totalidade. Então, a nossa mãe e mentora Joana de Ângeles vem nos explicar que a condição essencial para a gente iniciar um processo de cessação do sofrimento, ela diz que é a aquisição da consciência responsável. É esse despertar. Esse despertar da consciência, ele vai nos predispor a remontar as origens do sofrimento, buscar as causas, ter um pouquinho mais de curiosidade, tentar analisar, fazer o processo de reforma íntima, viajar para dentro, tentar identificar as causas, trabalhar procurando lhe dar um direcionamento adrede planejado. São as palavras exatas que a nossa mãe utiliza, né? Tratamento planejado esse que pode envolver várias coisas, mas sempre sob o sol do Evangelho, né? Então, essa aquisição da consciência responsável, ela é essencial, porque ela vai nos permitir educação do pensamento, né? É um processo conjunto, porque a gente não tem como adquirir uma consciência responsável sem trabalhar desse adestramento da habilidade de pensar. Então, uma educação do pensamento, visando disciplina da vontade, né? Disciplina dos hábitos, porque como vamos disciplinar hábitos se não disciplinamos a nossa vontade? Se não encaminhamos os nossos quereres pelos caminhos de Jesus, né? E a segurança das metas, né? Não existe nada aqui no plano material, como nossa Cláudia explicou muito bem, que a gente pode ter seguros para todas as coisas. Não, isso está assegurado, está assegurado. Nada na matéria está completamente assegurado. A única coisa que está seguro é aquele tesouro de luz, porque até aquilo que significa uma bagagem de sombra tem data para acabar. E essa data vai depender do despertar do espírito, da decisão que o espírito vai fazer, vai tomar de realmente se enveredar pelo caminho da cessação do sofrimento. Eu já não aguento mais sofrer, não quero mais. Já enchi.
encher as medidas dessa dor, desse processo de sofrimento. Eu não quero mais isso para mim. Né? Então, chegar ao ponto de fazer essa decisão é um processo natural de amadurecimento. Cada um tem o seu processo, como cada fruta tem a sua época. Ok? Até aí, tudo bem? Ok. Então, ela também vem nos dizer que essa aquisição da consciência responsável, essa educação do pensamento, ela é muito importante porque ela vai nos facultar uma libertação do lixo mental. Porque uma capacidade de pensar fragmentária e regida pelos instintos animais, pelo primarismo, coleta todo tipo de lixo. É aquela matraca que a gente já falou diversas vezes, né? É uma emoção descontrolada, pensamentos à velocidade da luz, a gente tem a ilusão de que faz várias coisas ao mesmo tempo, tudo é um sobressalto. Enfim, tudo isso é uma bagagem que não está em consonância com a harmonia para a qual nós fomos concebidos, ok? Então, toda a atividade dessa nossa mente em evolução sem o devido adestramento, segundo os ensinamentos de Jesus, ela produz muito lixo mental. Então, claro que no processo de educar os nossos pensamentos, educar as nossas emoções, disciplinar os nossos hábitos, estabelecer metas seguras, né, em consonância com o amor divino, elas vão nos libertar do lixo mental. Porque na natureza, nós sabemos que nós não podemos, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se a mente está entulhada de lixo, não tem a capacidade para respirar, para pensar de forma adequada, para sentir de forma adequada, para agir de forma adequada. Então, é imprescindível que, ao tomar a decisão de não querer mais sofrer, de querer buscar uma qualidade de vida melhor, a atenção especial seja devotada ao capítulo da educação do pensamento, né? Porque o recolhimento interior é essencial nesse processo. Só através dessa reflexão vivência, né? A gente reflete, a gente analisa, a gente pensa e vai pôr em prática, põe a teste, né? Não, deixa eu ver mais ou menos como é, ler uma coisa interessante, não, deixa eu tentar, deixa eu aplicar. Somente através desse conversar entre o pensar e o agir, vamos estabelecendo um eixo de convivência entre o ego e o self. Vamos construindo picadas na mata. E dessa maneira, nós chegamos ao ponto em que temos condição de identificar os meios de cessar o sofrimento. Porque essa é uma tarefa pessoal, intransferível, ok? Então, mediante o nosso compromisso conosco mesmos para fazermos isso, vamos entrando pelo caminho iluminado que está reservado para nós, projetado para nós, que é da harmonização interior. Então, à medida que vamos nos harmonizando, vamos entrando em sintonia com o fluxo energético da vida, vamos liberando o fluxo energético próprio. Lembra que falamos que o sofrimento, a matriz do sofrimento, se trata de bloqueios no fluxo de energia que geram todo tipo de problemas? Lembram disso? No começo, né? Então, precisamos nos harmonizar interiormente para que o fluxo de energia possa ser restaurado e nós possamos nos adentrar pelo terreno da saúde integral. Ok? Assim sendo, né, esses são
os pré-requisitos. A nossa mãe também fez uma elaboração preliminar a respeito do amor, fazendo uma abordagem sobre também os seus desdobramentos para o perdão, né? O alo-perdão, que é o perdão das ofensas que a gente toma com relação a uma outra pessoa, as atitudes de uma outra pessoa, né? E o auto-perdão, que é nós nos perdoarmos. Então, ela faz uma abordagem preliminar a respeito disso, né? Então, entrando pelos caminhos para a cessação do sofrimento, a nossa mãe, ela começa a enumerar. Então, assim, o capítulo, ela vai falando, ela coloca uma atitude, uma medida que precisa ser tomada, e ela vai descortinando os cenários. Ela coloca o próximo passo e ela descortina cenários, ok? Então, vamos salientar essas medidas, né? Nós já descortinamos 3 delas na leitura de nossa mãe. Então, vamos chegar às medidas que, pelo menos pessoalmente, nós aqui conseguimos identificar com a leitura do texto, né? Pelo menos essa foi a nossa interpretação, e vamos, a partir disso, então, retomar e ver como ela vai desenvolvendo os pontos seguintes. Ok? Então, a primeira, nesse capítulo especificamente, Caminhos para a Cessação do Sofrimento, a nossa mãe, ela aborda que, inicialmente, ela nos faz a proposição de nós enxergarmos em tudo e em todos a figura dos pais, especificamente a imagem da mãe. Mesmo quando a mãe, né, a nossa mãe entra em todas essas conjecturas, mesmo quando a mãe foi desatenta, né, quando a mãe teve as suas dificuldades, enfim, não precisamos penetrar muito nisso, mas trazendo aqui para a gente relembrar que o primeiro passo é a gente colocar, fazer essa reflexão vivência, né, de trazer para a nossa vida isso de olhar para as outras pessoas, enxergando a nossa mãe e com aquela gratidão por nos ter dado a oportunidade de habitar esse corpo. Não temos como reencarnar sem passarmos pela câmara reencarnatória, que é útero de mulher. E a mulher que nos gerou é assim, então, a nossa mãe, independente das circunstâncias, das dificuldades que tenhamos nesse processo, ok? Com todo respeito, obviamente. Então, ela nos diz que o segundo passo, depois disso, depois que a gente refletiu sobre isso e busca incorporar isso na nossa vivência, e quando a nossa mãe diz, não é um teste ou 2, é tornar isso um hábito, uma coisa automática na nossa vida. Enxergar com aquela gratidão por eu estou aqui. Você é um ser que está aqui e eu estou aqui. E que bom que estamos aqui. O segundo passo é descobrir a bondade que dorme em todos os seres. Ela diz que o passo que se segue a essa nossa extensão da imagem da mãe a tudo e todos é essa descoberta da bondade que dorme. E essa é a palavra que ela usa, a bondade que dorme. Ela salienta que isso é uma conquista de sabedoria. Já vamos avançando pelo terreno da sabedoria quando vamos tendo olhos de ver. Estamos enxergando além da cortina de carne, além das circunstâncias externas, ok? O terceiro passo, ela nos diz que é descobrir a presença de Deus em toda parte e em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais conscientes. Por quê? Porque vínculos emocionais inconscientes nós já temos com todas as coisas, está no nosso DNA divino, vamos dizer assim. Isso é uma coisa íncita. Mas como nós precisamos
descobrir. A vida é um processo de descoberta. A existência física é um processo de descoberta e de autodescoberta. Então ela nos diz que é tornar conscientes esses laços, esses vínculos emocionais que nos une a Deus e todas as criaturas e a todas as coisas, né? Então foi aí que o nosso estudo parou na semana passada. A partir de agora, vamos verificar novos passos que ela encadeia para isso. A saber, descobrir a bondade expressa em todos, paralelo a um desejo de retribuir a essa vontade e essa presença divinas. Então, com o aprofundamento da ideia de que existe bondade que dorme em todos, vamos progredir para um estágio em que já, para nós, essa bondade está expressa. Veja a sutileza do raciocínio de nossa mãe. Em seguida, esse desejo precisa se agigantar, ele precisa se expandir. Esse desejo de retribuir a bondade. Vamos ver na nossa leitura. Ele precisa se expandir para que ele deixe de ser apenas pensamento, palavra, para que se torne também ação. Então, a cadeia é essa: pensamento, a gente já concebe aquela ideia dessa bondade que está íncita e expressa em todas as coisas, todas as circunstâncias. Estamos abrindo os olhos do espírito, os olhos de ver. Então, aquilo é uma ideia. Passa a ser palavra. E isso precisa se agigantar para que seja ação. No serviço no bem. Porque estamos tão contaminados pela bondade, pela conexão de todas as coisas que queremos ativar, nos animar no concerto da vida, né? Então vamos tocar o nosso instrumento com um pouco mais de devoção, com um pouco mais de ânimo. Vamos botar nessa flauta um pouco mais de ar, né? Um pouco mais de entusiasmo. A partir desse exercício da bondade, vamos entrando pelo terreno da vigência do amor. E aí vamos descortinando toda uma nova dimensão de luz para o ser e de aprofundamento da harmonia, da nossa lucidez e tudo mais. Vamos experimentar agigantamento desse processo. E a partir daí, é nessa modalidade que a nossa mãe explica a presença do holocausto, o holocausto de amor, né? Dar vida por uma causa, né? O heroísmo, o holocausto, o sacrifício, em que nada disso. A morte, ela não existe, não existe. O medo da morte é superado e o serviço, o amor pelo serviço transborda da intimidade do ser, né? Então, nesse processo se caracteriza por uma harmonia com a alma da vida. Vamos entrando pelo fulcro da coisa. E vamos desbloqueando a cada passo o fulcro, né, o fluxo de energia que fica emperrado quando a gente está naquele das engrenagens iniciais do processo primário, né? Por fim, né, ela nos convida a refletir a respeito da consciência lúcida da energia do amor. Porque mesmo fazendo o sacrifício, mesmo nos dedicando, é fácil se extenuar, é fácil perder perspectiva. A gente já não está gerando matrizes de sofrimento, a gente já não está, mas é preciso envolver um pouco mais para que o bem em nós ele seja realmente incansável, para que atinjamos um ponto à lá São Francisco de Assis.
que tem aquele entusiasmo e que as paisagens da vida estão reverdecentes de primavera. Por quê? Porque agora o amor, estamos lúcidos dessa energia do amor que flui e estamos nos alimentando dela. Como disse Jesus, que o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Sim? Então, é só nesse momento em que estamos lúcidos dessa energia, tomando, ela nos convida, porque ela diz que essa energia é um dever, fazer esse trabalho de nos alimentarmos disso, dessa energia do amor, né? Então, tem muito de reclamação, de insatisfação, de observação, né? Tem muito de tapar o sol com a peneira que a gente precisa fazer para focar cada vez mais internamente em atingir esse fulcro de amor que é o Deus em nós, né? Gerando assim um clima de entusiasmo, de otimismo, de esperança, de alegria, do qual nós mesmos nos nutrimos. Tá bom? Perguntas, comentários? Então, se não os temos, vamos passar. Agora que a gente já deu essa geral, esse tour, vamos retomar a nossa leitura. Sim? Então, nós, no meu livro, a edição mais antiga é página 56. Vou ler um pouquinho antes. Em tudo e em todos, jazendo a presença de Deus, é necessário saber descobrir neles a bondade que expressa a sua essência, a sua origem, igualmente presente em todas as vidas. Nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa presença divina. Então, estamos vendo que nesse estágio, o serviço, ele vem de uma necessidade de se colocar em sintonia com a bondade de todas as coisas. Identifica aquela bondade que é expressa nas mais mínimas coisas e quer retribuir. Então, já estamos aí passando pelo terreno do amor, do servir com desinteresse, porque é aquela entrega, é aquela necessidade de se irmanar na conexão, na harmonia de todas as coisas. A harmonia universal resulta da diversidade de formas, de expressões. Eu não estou ouvindo a Gel. Yeah, you're muted. Hold on. You're muted. Perdão. Vou ler de novo. Eu acidentalmente, se eu tirar essa mãozinha daqui para não atrapalhar de novo. Desculpe. A harmonia universal resulta da diversidade de formas, de expressões, de apresentações, em sutis processos de sintonia, de similaridade. Da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar, retribuir esse sentimento. Ou seja, no momento em que a gente identifica, é preciso planejar, é um dever pensar nisso. É um dever se organizar para. Partindo da intenção, deixar crescer o desejo de devolver, por natural fenômeno de retribuição, a bondade, já então mais desenvolvida no seu mundo interior. É uma planta, gente, que vai crescendo. A gente não precisa improvisar, está tudo lá dentro.
Os germes divinos estão todos lá. A gente não precisa inventar a roda. É só criar condições para que aquilo germine. Do pensamento à palavra, a ação, passo a passo, se agiganta a intenção que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável esforço para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que inadvertidamente o homem vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. Ora, parêntese, quando se fala automatismo, a minha mente bióloga vai logo para o automatismo das células, dos órgãos, trabalhando pela homeostase do corpo, que a gente não precisa pensar, né? Não precisamos ordenar que o pulmão respire, que os rins e o fígado filtre, que o coração bata. 21 dias após a fecundação, e o coração o pulso, o coração já existe. É o tambor que vai regir o tempo, né, o tempo musical, o ritmo com que tudo mais nessa sinfonia da reencarnação vai ocorrer, né? Então, a bondade é um pequeno esforço do dever, de retribuir com alegria todas as dádivas que nós fruímos por automatismo, são dadas de graça. Fruímos, estão aí por automatismo, né? A vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura, lei de causa e efeito. Assim, devolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência, da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Essa bondade, que se pode denominar como dever retributivo, né? Não estamos fazendo um favor. Somos dados um presente, né? Então, é um dever abrir espaço para expressar essa gratidão à vida nesse trabalho retributivo. Abre espaço, essa bondade que se pode denominar como dever retributivo, abre espaço ao hábito para outras formas de manifestá-lo. É a porta da gratidão. Os sentimentos nobres que não são estimulados à ação por largo período embotam-se, debilitam-se, quase desaparecem. Desse modo, a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Não está muito longe o dia em que nós veremos nos outdoors, em que nós veremos por toda parte belos lembretes para a gentileza, para o amor, para a alegria, né? Para o serviço, para a bondade. Isso já é um fato estabelecido até pela ciência, né?
As pessoas já fizeram vários experimentos relacionados a isso, que as pessoas vivem desconectadas da sua essência e do quanto faz bem fazer a coisa certa, viver bem, viver em harmonia. Mas quando aquilo é lembrado, a prática de certas atitudes gentis, de uma cortesia, de uma atitude, né, de gratidão, aquilo se faz mais comum. É preciso cultivar. Tudo na vida precisa de cultivo. É um grande trato de terra, né? Arar é orar. E nós precisamos fazer esse trabalho de cultivo, né? Então, algum comentário, alguma pergunta? Nossa Cláudia colocou um comentário aqui. Deixa eu ver o que foi. Nossa, meu computador está tão lento. Fazer o correto traz uma força descomunal. É isso mesmo. Por quê? Porque nos alinha, nos sintoniza com as fontes, nos sintoniza com a nossa essência, né? Nos coloca nos canais de energia, nos coloca em sintonia com esses canais. Então, claro, ao sabor da correnteza, tudo corre mais rápido. Contra a correnteza, a coisa vai capenga, né? Vai emperrando. Enfim, Cláudia, você tirou do mudo, minha irmã. Pois é. Não queria te interromper, por isso que estou escrevendo. Não, mas interrompa. Faz favor, a gente adora ouvir sua voz. Olha só, o universo viaja numa direção, a direção do universo. Quando nós fazemos a coisa certa, muitas vezes contrariando os nossos desejos e as nossas vontades. Nem se fale das nossas tendências e proclividades. Mas insistimos em fazer o que é correto, o que é certo. Nós temos a força do universo que vem das nossas costas. Então, evoluir é quase que nem voar com aqueles pássaros que se sustentam lá no ar e não estão nem mexendo as asas. Simplesmente estão gliding. Nós podemos viver de uma maneira na qual estamos gliding, em vez de que tudo seja uma batalha, uma coisa contra a natura, uma contrariedade. Mas é lógico que viver na direção do universo muitas vezes vai ter os seus preços, porque esse mundo ainda não está alinhado com a direção do universo. Então, precisamos fazer as pazes por pagarmos esses preços. Mas vale a pena. Vale a pena porque conheceremos uma plenitude que nada mais pode nos oferecer. Obrigada, minha irmã. E não só isso, né, Cláudia? Estamos aqui colocados até por uma questão de sintonia, né? Então, nossa mãe nos diz, a vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa, né? Então, hoje, nos animam outros propósitos, graças a Deus. Mas ontem não foi assim. Então, que o sapato vai apertar, né? Mas nessa vivência, isso é colocado em perspectiva e isso diminui a observação. Essa é uma consequência importante desse processo de educação, do pensamento e de harmonização, morigeração, disciplina dos hábitos, da vontade e tudo mais. Isso já vai influenciando no fato de que, para a gente se libertar do lixo, né, o que é que a gente faz com o lixo de casa? A gente coloca fora. A gente não coloca ele
acima da lareira, a gente não coloca ele acima da mesa, acima da cama, a gente coloca, né, num recipiente específico, lá longe, para ser coletado, para ser descartado, enfim, né? O lixo mental é a mesma coisa. Então, todas as vezes que a gente, pela insatisfação, olha uma situação e enxerga aquilo como um peso, né? Não foi à toa que Maria Dolores escreveu, né? Leva o fardo que te leva, porque é através, e nossa mãe também fala, em um dos capítulos que nós lemos, o caminho se transforma no próprio remédio. O caminho do sofrimento se transforma no próprio remédio. Porque enquanto a pessoa sofre, já não tem espaço mental para se comprometer mais, já não está por aí, né? Ele já tem uma postura um pouco mais cabisbaixa, já tem uma atitude um pouco mais ensimesmada, vamos dizer assim, um pouco mais reflexiva, né? Já tem uma outra ideia. Já tem outras prioridades, precisa agora aguentar, apertar o queixo, para poder suportar a dificuldade, para ver como é que eu resolvo esse problema. Então já não está borboleteando com a mente por aí, e as atitudes também, né? Precisa se resguardar um pouquinho para poder tentar arrumar a cabeça para a solução das dificuldades. Então, vamos fazer esse exercício externamente. E o processo de amadurecimento vai ocorrendo naturalmente. Entre existência sai existência, entre existência sai existência, todo mundo chega lá. É uma maravilha. Mas, como vemos aqui, que os sentimentos nobres, quando não estimulados, eles se embotam, né? Se a gente deixa o processo evolutivo ao Deus dará, não, na próxima encarnação, resolvo isso. Não, né? Ah, são infinitas as reencarnações, então eu não preciso me apurar, não vou apurar meu passo. Sem estímulo, sem a luz do sol, sem a água, aqueles dons vão demorar ainda bem mais para poder desabrochar, né? Porque aquilo se embota, se enquista e fica latente. E os períodos de latência geralmente são longos. Especialmente, isso é especialmente agravado quando nós já temos alguns recursos para empregar nesse direcionamento do universo, nessa nossa sintonia com as fontes de vida, e não fazemos, né? Enfim. Optar ou não por agir com bondade é atitude da mente, e produzir o bem é do coração. Uma imagem que a gente vê, a questão das emoções, do sentimento e do pensamento trabalhando em consonância para se fazer a ideação, a plasmagem e a construção, né? A tradução no contexto a produção, né? A ação, o comportamento. Cláudia, você quer adicionar alguma coisa? Eu estou aqui com uma pulga atrás da orelha para falar de uma modalidade de sofrimento que todos nós conhecemos. E é chamar de sofrimento ao esforço que a vida pede de nós para implementarmos um novo paradigma para nossa existência física. No fragor da batalha, procurando oferecer propostas mais salutares, lumínicas, espiritualmente sólidas, suculentas, às provocações da vida e os seus movimentos, sempre estamos olhando para trás, igual Sara,
nos lembrando com carinho e até quase com saudades dessa vida de coisa nenhuma que nós tínhamos até que decidimos mudar. Quando o mundo parecia nos sorrir, todo mundo achava que nós éramos fantásticos, nos sentíamos quase que admirados, conseguíamos tudo o que nós queríamos com um mínimo de esforço. Mas, pergunta, se era tão fantástico assim, para que nós sequer cogitamos de passar para uma outra forma de vida? A resposta é que não era tão fantástico assim. Em Exato. aparência, sim, mas na realidade, não. Uma outra observação é que, para você se estraçalhar em contra do chão, você não precisa de grande esforço. É simplesmente abrir a janela, sentar e se jogar. E a gravidade faz o resto. Então, destruir é muito fácil. Parece até prazeroso. Agora, construir é o oposto. Você tem que carregar tijolo, você tem que misturar o cimento, você tem que trabalhar no sol, na chuva, de dia, de noite, se sentindo bem e forte, se sentindo mal e débil. Mas essas são as construções para a eternidade, que vão modificar a nossa vida no presente e no futuro para todo sempre. Esses investimentos, essas construções estarão conosco pelo resto da eternidade, que não tem fim, por isso que é eternidade. Então, quando nós nos sentirmos desanimados, dubitativos, poxa, mas será que isto aqui não é uma loucura? Poxa vida, mas será que eu não virei uma maniática religiosa? Poxa, mas essa vida aqui piegas, vou no centro espírita, cultivo a minha espiritualidade, estou simplificando a minha gestão, estou me privando de me dar os meus gostos, comprar o que não preciso, fazer o que não devo, conversar com quem não me convém, ir a lugares dos quais eu vou voltar encharcada da pior energia, pelas pessoas que o frequentam. Eu canto das sereias, eu canto das sereias, que nos fala, não, se atire no mar, se atire, se atire no mar, se atire no mar. Mas qual é o propósito dessas sereias? Que a gente se jogue no mar, onde elas vão nos devorar, porque elas não vão casar conosco, não vão ter filhos conosco, nem vão nos levar à plenitude. Elas estão querendo nos devorar e reconhecendo que no momento nós estamos numa forma de vida que, embora um pouco mais rigorosa, bastante mais responsável e infinitamente mais comprometida do nosso passado, elas não conseguem nos atingir. Aí começam a cantar à distância para ver se nós vamos gritar o suficientemente alto, vamos enlouquecer para nos cortar as amarras do poste onde foi amarrado Ulisses e se jogar no mar, onde vão nos devorar, onde voltaremos a ser vítimas nas garras delas. Então, não tem nada disso. E isso já foi. Se tivesse sido realmente tão maravilhoso, nós jamais teríamos abandonado essa modalidade de vida, entre aspas. Porque é mais uma modalidade de morte em termos espirituais do que vida. Então, se nós saímos disso, é que não era tão fantástico assim. Então, quando aqueles apelos voltarem, nós simplesmente olhamos para aquele sentimento e falamos assim, se você fosse realmente tão maravilhoso, eu jamais teria te abandonado. Igual o ex-marido agora, enchendo a gente de rosas, bombons, perfume francês, love bombing, volta, mas não volto de jeito nenhum. Eu já passei com você quantos anos e acabamos em divorce court. Esse povo que volta a se casar com a mesma pessoa 3 vezes, eu digo, poxa vida,
são glutões do sofrimento. Porque está voltando à mesma situação. É o E pensamento lúdico, né? Lógico, e a prova está. Mas eu não encontrei mais ninguém. Eu achei que depois do divórcio eu encontraria o amor da minha vida, alguém mais novo, com as carnes mais firmes, com os olhos mais verdes, with a bigger wallet, entendeu? Mas já se passaram 4 anos e o único que está ainda querendo que eu volte com ele é o meu ex-marido. Aí eu volto, mas imagina, Sara virou uma estátua de sal na simbologia bíblica por olhar para trás. Então, não, mesmo com a dificuldade do presente, você continua indo em frente, porque essas dificuldades são naturais. Primeiro, porque não temos facilidade. Depois, porque não temos familiaridade. É um paradigma novo. E terceiro, porque não sabemos no que dá voltarmos lá atrás. Pergunta para qualquer um que voltou a se casar com o ex-marido. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Meu Deus, o que estou fazendo? Eu acho que vou fazer uma boa terapia porque estou precisando. E o que o terapeuta vai dizer? Porque você tem medo dos novos desafios e do que a vida vai trazer. Sempre querendo se refugiar na disfunção do passado. Se fosse tão maravilhoso, você não teria abandonado, não teria saído. Mas você saiu, então para com essa fantasia e foca a tua mente, as tuas forças e o teu propósito no aqui e no agora de construções e de resolver problemas para a eternidade. Muito obrigada. E é mais ou menos nessas linhas que a nossa mãe prossegue. Há em todos os seres o instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem, em razão de serem herdeiros de Deus em aprendizagem, na forma da utilização dos recursos à sua disposição. A escolha do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultados ou da lúcida preferência de frutos posteriores duradouros, mediante a renúncia do momento. Né? Aqui nos Estados Unidos, nós temos a expressão delayed gratification. Né? Então, está mais do que comprovado que as pessoas que têm a habilidade de dizer não, isso é saboroso, mas isso vai me fazer mal à saúde, isso é muito açucarado, isso não serve para mim, isso vai incrementar a resistência à insulina, né? Não, eu vou escolher uma outra coisa. E a pessoa vai e escolhe um alimento mais saudável, ou tem a oportunidade de gastar aquele dinheiro, mas decide juntar o dinheirinho. Então, as pessoas que não têm essa habilidade de protelar, de postergar a sensação de prazer ou de lograr algo que satisfação do seu desejo, né? Essa gratificação, essa satisfação do seu desejo são normalmente as pessoas que acabam caindo nesses ciclos viciosos, nas adições e nas repetições dessas dificuldades, né? Então, é muito importante a gente desenvolver essa habilidade de renunciar ao convite do momento em prol de uma escolha lúcida que vai nos trazer resultados duradouros. Né? A ascese longa e às vezes difícil será lograda fatalmente em face da destinação assinalada para todos os seres. Torná-la iluminada e agradável deve ser a opção de todos quantos pensam e anelam por fazer cessarem os próprios sofrimentos. Então, temos a condição de fazer isso, né? Vamos cessar a atividade do fulcro, vamos liberar o fluxo de energia,
aí já estaremos num outro patamar de harmonia para suportar as dificuldades, né? Diga, Débora. Quando eu li, eu fui ver o que era a SESI. Eu queria só confirmar com você que eu entendi. Seria o treinamento da alma fundamentado na busca das virtudes e fuga dos vícios ou tentação. É isso? Pelo que você está falando aí. A SESI é a subida, é a ascensão, né? Ah, É esse processo evolutivo. Uhum. tá bom. Obrigada. Né? É a nossa verticalização, é tudo levando para cima, né? Então, ascese é uma palavra que deriva, né? Está relacionada à ascensão. Obrigada. Então, a ascese longa e às vezes difícil será lograda fatalmente. Então, não é nenhuma questão de que assim, estamos jogando, estamos apostando. Não, já se falou que é 100 por 1. Matematicamente, 100 por 1 significa 10.000%. 10.000% é o que significa 100 por 1. É um rendimento de 10.000%. Ok? Então, o exercício da bondade faculta campo para a vigência do amor, cuja conquista plena coroa a vida, libertando-a de todas as algemas que a retêm. O amor é a vibração do Pai, expandindo-se na direção do Filho e dele se exteriorizando em todas as direções. A gente vira aquele prisma, né? Amplificando esse amor do Pai. Mesmo nos indivíduos mais cruéis, nos verdugos mais insensíveis, vigem os lampejos do amor, em ondas de ternura, gestos de carinho, expressões de sacrifício. Preservando a vida da prole, as feras se expõem por instinto, traindo a presença imanente do amor em forma irracional. No homem, o amor esplende e cria o heroísmo, o holocausto, o sacrifício com que a vida se engrandece e triunfa sobre a morte, qual dia perene sobre a noite transitória. O exercício do amor, dilatando o sentimento que se harmoniza com a alma da vida, em tudo pulsando, favorece a sensação do sofrimento, acaso existente. É o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos, em forma de dor ou ingratidão, agressividade ou desequilíbrio, crime ou infâmia. Ele possui os ingredientes que diluem o mal e favorecem o surgimento do bem oculto. É para lá que nós vamos. Conquanto evidemos os necessários esforços e façamos o trabalho, né? Porque também não podemos ficar chamando tudo só de esforço, né? A partir do momento em que a gente começa a ver as melhorias, precisamos também ajustar a nossa retórica, a nossa forma de expressão. Então, aquilo é trabalho. É um trabalho, estamos esculpindo, estamos debulhando, estamos burilando. É o trabalho. O ourives não faz, né? O limpador não faz. O cozinheiro. Vamos preparar o alimento, vamos precisar descascar, vamos precisar, né? Triturar algumas coisas. Então, é o trabalho de burilamento, é o buril de luz. Né? Onde viceja o progresso, o amor se manifesta. Há exceções, como no caso do crescimento horizontal, em que o interesse e a ganância
fomentam o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Mesmo aí, o amor se encontra presente, embora direcionado para o egoísmo. A satisfação dos próprios sentidos, de onde partirá para os gestos altruísticos que proporcionam a alegria de outrem, o bem-estar geral. É preciso a gente entender isso para acabarmos com o discurso pessimista de que tudo é ganância, de que tudo é egoísmo, de que tudo está acabado, de que o mundo está assim, como se o planeta fosse uma navegação, uma troca no mar, do oceano, à toa, sem gestão, está tudo bem gerido, estão todos com as suas oportunidades bem entregadas, bem pesadas e bem medidas. É feio, é doloroso, é difícil. É primarismo. Resulta do primarismo, né? Se eu pegar não vou falar um dos meus coelhos porque nem dá, mas se a gente chegar e botar um chimpanzé para pilotar um carro na 285 numa hora de pico, e basicamente é isso que acontece conosco. Nós entramos nesse carro, nesse Tesla, mas somos ainda chimpanzés, ainda com a bagagem feral. É inevitável que exteriormente as coisas vão assumir essa condição. Então, é imprescindível que, à medida que a gente vai descortinando esses horizontes, que nós também vamos corrigindo a nossa linguagem, nós também vamos dilatando reservas em nós de esperança, de confiança em Deus, de fé em Deus, de confiança nos conhecimentos que têm sido trazidos para nós através do Espiritismo e sem os quais nenhum de nós estaria nesse patamar, por mais mínimo que ele seja, de harmonia que nós nos encontramos hoje. Já passamos do tempo? Como é que tá? Passamos um minutinho, não foi? Desculpe, o relógio do meu computador está quebrado. Quer que eu faça a prece? Só 2 minutinhos, é? Passamos 2 minutos, né? Só 2 minutinhos. Ok, tá bom então. Perdão. Obrigada a todos pela presença. Sim, Débora, se você, por favor, puder nos graçar com a sua oração maravilhosa. Claro, meu amor. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, agradecemos o privilégio de termos sido apresentados à doutrina espírita na presente encarnação. Humildemente assumimos que subimos algum degrau no patamar da nossa iluminação. Percebemos que a maioria do planeta ainda segue a fé cega, onde a responsabilidade pelos próprios atos não existe, onde Deus é temido. Nós, com o presente conhecimento, sabemos que é de nossa total responsabilidade todo o nosso sofrer e que Deus é pura bondade. Pedimos, Pai, que cada vez tenhamos mais determinação para abrir mão de certos hábitos ainda nocivos e que rumemos de forma lúcida para a nossa plenitude. Que tenhamos nossos mentores nos intuindo e ajudando nessa jornada para que a bondade se amplie e os sentimentos nobres aumentem. Obrigada por toda a proteção, pela nossa saúde, teto, alimento, por nossos encontros semanais. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. Obrigada a você. Uma boa semana, uma boa noite. Obrigada, meus amores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada.